Olá! Hoje nós vamos apresentar alguns procedimentos realizados empregando resina acrílica. Então, o primeiro procedimento que a gente vai demonstrar vai ser a confecção de um padrão de resina acrílica vermelha para fundição de núcleo metálico fundido. Nós vamos precisar, então, em primeiro lugar, remover o elemento 11 aqui do manequim e colocar, então, o dente preparado com o conduto radicular exposto. Após a colocação, então, do dente preparado para receber um pino, nós vamos realizar a lubrificação desse conduto e das regiões ao redor com vaselina. O objetivo disso é evitar que a resina grude, que a resina fique retida ou aderida em qualquer região ao redor desse elemento ou mesmo no interior do conduto. Por isso, esse procedimento precisa ser feito com muito cuidado, de forma bem realizada, para evitar que, após a inserção da resina acrílica no interior do canal radicular, ela não saia mais. Então, nós vamos pegar a resina acrílica. Eu gosto sempre de retirar uma determinada quantidade, colocar nessa parte pequena do pote Dappen. Para vaselinar o interior do conduto, que é uma região bem delicada, eu gosto de empregar, uma sugestão que eu dou é usar o microbrush, um pincel do tipo microbrush. Uma outra forma é a gente usar limas endodônticas revestidas com algodão. Mas o microbrush ele faz muito bem esse papel de lubrificação no interior do conduto. As regiões ao redor, que são maiores, né, que oferecem mais espaço, a gente pode lubrificar com pincéis descartáveis ou mesmo pincéis de reuso. Esse aqui é um pincel descartável bastante interessante e aí a gente vai vaselinar toda a parte preparada do elemento e também os elementos contíguos, né? Interessante vaselinar também. Para facilitar o processo de modelagem da resina acrílica no interior do conduto, nós podemos lançar mão destes dispositivos. Esse aqui é da Angelus, a marca dele é Pinjet, e ele é bem interessante para facilitar esse procedimento. É possível também confeccionar no próprio consultório com resina acrílica esses pininhos, né? Mas a gente encontra isso no mercado e facilita muito o nosso processo. Nós vamos então pegar 2 potes Dappen, uma gaze. Num desses potes Dappen, nós vamos dispensar o líquido da resina acrílica. É sempre bom a gente fazer isso utilizando conta-gotas. E no outro pote Dappen nós vamos colocar resina acrílica da cor vermelha. E uma dica que eu dou é sempre colocar uma quantidade grande de pó no pote Dappen, pois caso uma quantidade muito pequena seja colocada, no que levarmos o pincel úmido para coletar uma quantidade de pó, esse pó ficará aderido no fundo do Dappen e não virá no pincel como a gente gostaria. Feito isso, líquido colocado e pó também, nós vamos com o pincel de pelo de Marta para resina acrílica, nós vamos umedecer o pinjet, para facilitar a adesão da resina acrílica nessa porção aqui do pinjet. Pinjet preparado, nós vamos então iniciar a colocação
da resina acrílica no interior do conduto com o pincel. Primeiro, então, a gente molha o pincel no líquido, encosta a pontinha do pincel na resina acrílica e leva esse pó na porção mais coronal do conduto. Limpamos o pincel na gaze, molhamos ele no líquido, voltamos com ele aqui para o elemento dental preparado e empurramos esse pó lá para dentro do conduto. Limpamos o pincel novamente. Sempre que a gente for levar o pincel ao líquido, a gente precisa limpar primeiro esse pincel. Molhamos no líquido, pegamos mais uma quantidade com a pontinha do pincel, colocamos aqui na embocadura do conduto, limpamos o pincel, isso vai virar um mantra, levamos ao líquido e de novo empurramos esse pó umedecido lá para dentro do conduto. Limpamos novamente o pincel. Molhamos, pegamos uma nova quantidade de líquido e levamos para a embocadura do conduto novamente. Agora, quando a gente pressiona o pó para o interior do conduto, ele não desce mais, porque o conduto já está bastante preenchido com esse material. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou esperar a perda do brilho da resina acrílica para então inserir o pingente. Enquanto eu aguardo, eu posso umedecer mais uma vez o meu pingente e limpar o meu pincel. É importante sempre deixarmos o pincel limpo, porque se endurecer resina aqui junto do pelo do pincel, a gente acaba perdendo esse pincel, tá bom? Então lembre-se sempre de limpar o pincel. Nesse momento eu percebo que a resina acrílica perdeu o brilho, então eu insiro o pingente dentro do conduto e adiciono um pouco mais de resina acrílica aqui subindo na haste desse pingente, na haste desse pino. Então, de novo, primeiro eu umedeço o pincel, levo ao pó, pego uma quantidade, coloco no lugar de eleição, limpo o pincel, molho novamente para esculpir essa resina em posição. A quantidade colocada já está adequada, então agora eu vou aguardar as fases de polimerização da resina para então começar a realizar os movimentos de entra e sai, né, para evitar que esse pino fique grudado no interior do conduto. Enquanto as fases vão se processando, eu aproveito para limpar o meu pincel novamente, retirar todo o pó que estava aderido nele. Quais são as fases então? Então eu primeiro tenho a fase arenosa da resina acrílica, que é quando a gente tem ali as pérolas do polímero dispersas no líquido sem muita relação com ele. O líquido nesse momento vai começar a reagir com a superfície desse pó, dessas pérolas de polímero. Então eu passo a ter a fase pegajosa. Nessa fase, a resina acrílica, como o próprio nome diz, né, se adere no dente, se adere no dedo, se adere nos instrumentos. Então, nesse momento, o ideal é a gente não movimentar a resina acrílica. Então, vem a fase plástica, que é a fase onde eu consigo conformar da melhor maneira essa resina
para o que eu quero. Então, a gente vai aguardar aqui justamente a fase plástica para a gente dar continuidade à manipulação desse pinjete. Se eu manipulo esse pinjete antes da fase plástica, antes de um determinado tempo, o que pode acontecer é ele sair sozinho e a resina acrílica que eu coloquei continuar lá dentro do conduto. Então eu preciso então removê-la de lá o mais rápido possível e reiniciar todo o processo desde lá da parte de lubrificação do conduto. Então, para eu fazer esse acompanhamento da presa da resina acrílica, até ter certeza que ela está na fase plástica, eu posso ir tocando essa resina acrílica, né? Esse excedente que eu coloquei além do conduto, com o instrumento rombo para verificar se eu já cheguei na fase plástica. Eu percebo aqui que sim, que eu já estou na fase plástica. Como que eu percebo isso? Eu toco na resina, eu percebo que existe uma massa firme e coesa, mas que obedece à minha movimentação, ou seja, eu movo ela de lugar e ela permanece nesse lugar, ela não volta. O que caracteriza a fase borrachoide. Quando eu aperto, ela vai, e quando eu tiro, ela volta para sua forma original. Então aqui eu percebi agora que eu já estou na fase plástica, então eu vou realizar movimentos suaves de remoção e recolocação desse pino em posição. E aí eu deixo mais um tempo e quando eu já tiver me aproximando lá do fim da fase borrachoide, ou seja, eu vou tocar um instrumento nessa resina que está do lado de fora e essa resina vai deformar, porém, ao remover o movimento, ao remover a força que provoca essa deformação, ela volta à sua forma original, tá? Então, ó, eu percebo que isso está acontecendo agora, o processo é rápido, ele não é muito demorado. Então, eu já posso retirar o trabalho de dentro do conduto. E é isso que a gente espera para hoje, né? Um conduto bem moldado, sem bolhas, copiando adequadamente as paredes internas e o preparo aqui ao redor da embocadura desse conduto radicular, preparado para receber um núcleo metálico fundido. E como eu quero uma adaptação precisa dessa resina acrílica, né, nas paredes internas do conduto, é importante dizer sobre o cuidado que temos que ter durante a lubrificação dessa parte interna, né, desse canal radicular. Se eu colocar um excesso de vaselina aqui, eu vou interferir com a polimerização da resina acrílica onde esse excesso estiver localizado. E aí, o que isso vai acontecer? Um padrão mal adaptado que vai ser convertido num núcleo metálico fundido também mal adaptado, com pobre retenção friccional nas paredes internas desse conduto. E aí, pode acontecer de você precisar descartar esse núcleo metálico fundido e ter que fazer outro. Então, todos os passos desse procedimento, né, desses procedimentos de modelagem da resina acrílica vermelha para a fundição são importantes, desde a lubrificação. Era isso que a gente tinha para falar hoje sobre a confecção de um padrão de resina acrílica para a fundição de núcleo metálico fundido.